Olá pessoal, então na aula de hoje nós vamos começar com o conteúdo mais importante da prova de matemática, tanto do Enem quanto do vestibular. Nós precisamos entender que as fórmulas que vão ser encontradas aqui são muito importantes. A fórmula é uma aliada, nós precisamos conhecer e saber as fórmulas, mas mais importante do que isso é saber aplicar. Então nós precisamos também saber chegar nessas fórmulas. Muito bem, então vamos lá. O iniciozinho é uma introdução à matemática, nós vamos falar sobre o quadrado, o retângulo e o triângulo qualquer. Depois nós vamos aprofundando até nós chegar no nível de conhecer como vai ser perguntada essa questão para vocês, como o cara da banca vai formular essa questão para vocês na hora da prova, tá? Então nós vamos aumentando o nível de dificuldade aqui durante o curso, beleza? Então nós vamos conhecer a nossa primeira figurinha, o quadrado, conhecida por todo mundo, que é aquela figura que tem 4 lados iguais. Muito bem, nós temos aqui alguns elementos que são fundamentais do nosso quadrado. O primeiro deles é a nossa apótema. O que é a apótema? A apótema é exatamente a metade do lado. Então eu tenho aqui a apótema como sendo o lado por 2. Tá? Então sempre quando o cara te der no enunciado apótema, falar da apótema, tu já sabe que é a metade dessa medida aqui. E como nós estamos falando de quadrado, os 4 lados são iguais. Outro elemento importante aqui é a chamada diagonal. Tá? Então vamos colocar aqui, AP é igual a apótema. Tá? E o desenho ali é a nossa diagonal. Muito bem. Gente, a diagonal, se vocês olharem bem, existe a formulazinha da diagonal que é L raiz de 2. Né? É evidente que vocês têm que saber a fórmula, por quê? Porque a fórmula, como eu disse, é uma aliada. Se vocês têm a fórmula, vocês estão lá na frente. No Enem nós temos 2 minutos e 30 para fazer uma questão. Se a gente sabe a fórmula, é só colocar o lado ali e já sai com a diagonal na manga. Enquanto isso, tem aqueles alunos que não sabem a fórmula, mas sabem a origem. Então eles perdem tempo fazendo aqui por Pitágoras. Já que nós temos aqui um triângulo, retângulo, e aqui a gente pode sair calculando a diagonal aqui dessa forma aqui, ó. Como a diagonal aqui é a hipotenusa, gente, nós temos que d ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. É evidente que se nós chegarmos aqui, ó, d ao quadrado é igual a 2L ao quadrado, né? Se eu passar essa raiz para o lado de lá, eu vou ter que d é igual a raiz de 2L ao quadrado, ou seja, eu extraio a raiz de L e deixo 2 lá dentro, então vai ser L raiz de 2, e nós chegamos aqui nessa formulazinha, conforme eu tinha dito originalmente. Então se tu sabe a fórmula, tu evita de dar esses passos aqui. Então vamos conhecer, saber as fórmulas de uma forma bem rápida. O que eu aconselho para vocês memorizarem as fórmulas da geometria plana? Porque tem um pouquinho mais de fórmula do que qualquer outro capítulo. Pegue uma folha de papel, qualquer papel ofício ou essa de papel sulfite, e vocês vão começar a colocar nessa fórmula, ou melhor, nessa folha, todas as fórmulas que vocês não decoraram. É evidente que eu não vou colocar nessa folha, por exemplo, a fórmula da área do quadrado, se eu já sei. Ó, a área do quadrado é base vezes altura. A base é L, a altura é L. Então a fórmula é área ao quadrado. Se eu já decorei, não precisa entrar na folha, tá? Vocês vão só colocar nessa folhinha as fórmulas que vocês não memorizaram ainda. E aí vai ficar fácil, porque chega lá na hora da prova, vocês têm a listinha do que vocês não memorizaram. Um dia, 2 dias antes, comecem a dar uma olhada nessa formulazinha e, obviamente, a pegar, né, digamos assim, assimilar mais, gravar essas fórmulas na hora da prova. Beleza? Então a gente tem aqui 2 formulazinhas novas, e mais essa terceira aqui da apótema, que não é uma fórmula, né? É só um conhecimento de um elemento importante, e a diagonal, que é exatamente obtida por Pitágoras. Beleza? Outra ideia aqui, gente, é o seguinte: o retângulo é uma figura parecida com um quadrado, e o que eu preciso saber aqui é a área do retângulo, que é base vezes altura. Gente, se eu usar essa fórmula aqui, é evidente que eu consigo chegar nessa aqui. A fórmula do quadrado também é base vezes altura, só que a base é L e a altura é L. Então, L vezes L é L ao quadrado, a área, né? Aqui, então, é a mesma coisa. Observe que a diferença entre retângulo e quadrado, todas elas têm 4 ângulos. Todas elas são figuras quadrangulares. Agora, essa aqui tem uma base diferente da altura. Gente, triângulo qualquer.
que a gente fala sobre o triângulo qualquer aqui? É evidente que se vocês pegarem essa figurinha aqui, que é um retângulo, e traçarem aqui uma diagonal, assim, ó, tá? Eu vou tirar dois triângulos daqui. Então é evidente que essa área é o dobro dessa. Ou seja, a área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Se essa aqui é base vezes altura e ela tem dois triângulos aqui, ó, um triângulo aqui, então é evidente que a área do triângulo tem que ser a metade dessa área retangular aqui, ou dessa área quadrangular aqui. Nesse caso também, tá? Eu tenho dois triângulos, todo triângulo tem área metade de um quadrado ou de um retângulo. Beleza, agora, gente, eu posso usar sempre essa fórmula aqui, base de todos os dois? Não. Depende do que eu tenho no meu enunciado, gente. Tem um outro elemento, tá? Que, digamos assim, é importante para a gente reconhecer aqui, é o perímetro da figura. Quando eu falo em perímetro, eu tenho que dizer para vocês que perímetro é a soma de todos os lados, tá? Eu vou só pegar uma canetinha aqui, uma canetinha colorida aqui para vocês entenderem. Então, perímetro, vamos botar aqui, perímetro, seja de qualquer figura, tá, gente? Não estou falando perímetro, eu falo perímetro de triângulo, perímetro de quadrado, até perímetro de circunferência, tá? Que é o comprimento dessa circunferência. Eu falo de perímetro, circunferência é óbvio que não tem lados, mas normalmente se enquadra, né, no conceito. A gente diz que perímetro é a soma de todos os lados. Não, perímetro é exatamente, ó, aquela medida externa, é isso aqui, mais isso, mais isso, mais isso. Quanto que eu gasto aqui em centímetros ou em metros, né, para percorrer toda essa distância aqui? Então, esse é o perímetro. A mesma coisa a circunferência. Quanto que eu gasto para percorrer toda a circunferência, né? Beleza? Ok, então aqui que a gente vai falar sobre circunferência na aula que vem. Mas perímetro, então, seria a soma de todos os lados. Nesse caso aqui, o perímetro dessa figura seria o que, gente? Ó, inclusive tem um detalhe. Cuidem um detalhe aqui. Ó. Perímetro. Tem algumas bibliografias que trabalham com 2P para perímetro e P para semiperímetro. Outros livros trabalham com P para perímetro. Então, cuidado. Nós vamos trabalhar aqui como 2P. Nesse caso, gente, ó, o perímetro dessa figurinha aqui seria A mais B mais C. Beleza? E o que seria o semiperímetro? O semiperímetro é a metade, ó. O semiperímetro seria, ó, A mais B mais C dividido por 2. Esse seria o semiperímetro, beleza? Gente, é como eu falei assim, será que a área é calculada sempre dessa forma? Base vezes altura sobre 2? Posso usar para qualquer triângulo dessa forma? Pode. Só que tem um detalhe. Em algumas questões eu não vou te dar base, eu não vou te dar altura. Por exemplo, aqui, ó, olhem para essa figura. Eu tenho como achar base aqui, até tem se ele te der um C, por exemplo. Aí tem que deixar ali na base. Agora tem que ter a medida da altura desse triângulo aqui. Aí eu não tenho ali. Então não tem como usar essa forma. Então vai depender de como eu recebo as informações do problema. Se ele te der a base bonitinha, a altura bonitinha, beleza. Jogo sempre aqui. Tem situações em que eu não tenho como fazer. Então o que eu vou fazer aqui, ó, gente? Vamos supor que eu sei a medida de todos os lados. Sei o perímetro. Beleza. Então uma área, tá? Certo? De qualquer triângulo pode ser calculada dessa forma aqui, ó. Fazendo a raiz quadrada do semiperímetro, ó. Semiperímetro é a metade da soma dos lados, vezes o semiperímetro menos o A, vezes o semiperímetro menos o B, vezes, vamos botar um pouquinho mais para cá aqui, ó, porque vale para os dois, para qualquer triângulo, tá? A área vai ser igual a raiz quadrada do semiperímetro vezes semiperímetro menos a medida do lado A, vezes o semiperímetro menos a medida do lado B, tá? Vezes o semiperímetro menos a medida do lado C. Faça essas multiplicações aqui e vai dar a área do nosso triângulo qualquer. Evidente que nós temos alguns triângulos que são muito importantes na matemática, tá? Que nós vamos ver mais na próxima aula, inclusive. Nós vamos falar sobre os triângulos que são importantes, como por exemplo o triângulo equilátero, que vocês vão ver. Eu tenho alguns outros isósceles, enfim, nós vamos classificar os triângulos na aula que vem. E vocês vão ficar por aqui hoje com esse conhecimento básico introdutório para a nossa geometria plana, que tem que ficar muito bem treinado para o Enem e vestibular. Até a próxima aula!